como a turma está mais aí em silêncio, pensativa, eu queria voltar àquela condição das desafeições que a gente estava comentando, tá? Porque é um tema que eu estou trabalhando, inclusive para enviar, como eu estava comentando aqui, é uma pesquisa que eu estou fazendo de forma mais ostensiva, para escrever e para enviar lá para a jornada de consciencioterapia, ou consciencioterapeuticologia, né? É muito sério e é muito importante as pessoas trabalharem ativamente buscando as suas autodesafeições. Quando eu falo autodesafeições, é desafeições no autopensene, não é desafeições em relação a si mesmo. O processo da pessoa e autodesafeição, o que a gente está falando de desafeição, é aquela perda, aquele processo patológico em relação à afeição interconsciencial, em que ela perde o afeto ou a amizade entre consciências. Ela perde. Por que isso? Porque a desafeição, a primeira perda que a pessoa tem é a perda da proximidade entre consciências e da capacidade de interassistir. Tá? Então, é muito útil para a consciência que quer melhorar a paraimunidade ou a autoimunidade perante exopensênios, ela saber estar refratária, trabalhando as suas autodesafeições. Existe um processo parafisiológico dessa condição de higiene, rigidez consciencial, em que quando ela começa a provocar a terapêutica das desafeições pessoais, ela começa a gerar menos desafeições a posteriori. Então ela começa a trabalhar, deixa eu ver no meu holopensene, o meu índice pessoal de desafeições. E aí ela começa a trabalhar as desafeições que ela tem. E aí é muito importante entender o que é desafeição. Tem um verbete sobre desafeição e tem um capítulo muito importante, pelo menos para a consciencioterapeuticologia, que é no Homo sapiens pacíficos, o mini conscienciograma das patologias humanas. Eu vejo que muitas vezes tem pouco entendimento sobre o que é desafeição. Como se fosse só a pessoa estar espumando colérica. Tá? Isso é uma coisa até caricata, não é isso. Então, a pessoa começar a trabalhar nesses momentos em que ela perde a ponte interassistencial com o outro, pela desafeição, isso é fundamental, é fulcral para a pessoa que quer se desenvolver. E ela começa a trabalhar as suas desafeições. Ela evoca, pela mnemônica, né, pelo processo de lembranças, e ela começa a reperspectivar isso. E ela começa a ter um efeito halo na autopensenidade, ela começa a diminuir as próprias desafeições em relação aos outros. E aí começa um processo paradoxal que ela começa a ser mais lógica. E aí nessa logicidade, ela começa a ser mais ortoabsolutista. E às vezes ela começa a ser mais autoabsolutista e racional. E ela consegue entrar no universo de desassédio alheio, porque ela começa a ter menos reatividade às desafeições do outro, porque ela tem menos desafeição. E ela começa a ser mais lógica. E aí, dentro do processo consciencioterapêutico, ela começa a olhar com mais, né? O processo patológico é o contrário. Pessoas se leem o tempo todo para ver instintualmente, para a autoproteção, como o outro é, se aquela é uma ameaça a ele. Belicosamente, elas se veem e começam a se medir. A gente exercitou isso muito na monarquia, no belicismo. Na religião também, deixa eu ver aqui. Tá? E patologicamente, as pessoas começam a se ler. A gente vê isso em vendas, a gente vê isso, né, na política, a gente vê isso na medicina. Deixa eu ler. Só que se ela não sai desse processo subcerebral instintual de ler o outro, ela muitas vezes não consegue entrar
numa camada mais profunda de hétero assim. Ela sabe, não, fulano é assim, assim, assim. Às vezes até tem tintura excessiva quanto o outro, você vê que não tem perdoamento. Você vê que tem às vezes até uma sensibilidade grande. Sensibilidade, uma perceptividade grande. Mas não tem um heteroperdoamento, não tem um... Ela não consegue entrar na hetero assim, porque chega um momento em que ela entra no universo patopensênico do outro e ela reage. A para-imunidade serve na hetero assim para ela adentrar na baratrosfera alheia sem reação. Tá? Isso diferencia muito esses dois, porque você pode ter duas pessoas que estão fazendo pesquisa, ainda com base na auto-assim, com uma pesquisa que é muito fundamentada na, eu não vou chamar isso de conscienciometria, nem na diagnosticologia, mas na visualização do outro, ou na análise do outro, ainda de modo muito cerebral, muito subcerebral. E a pessoa que faz a pesquisa do outro, e aí já dá para chamar de diagnosticologia, a heterodiagnosticologia, com um nível maior de desafeição. E às vezes ela consegue ler melhor o universo alheio, porque ela tem menos desafeição. Ela consegue entrar na baratrosfera, ver o assediador alheio, ver o amparador alheio. Então, assim, é muito sério trabalhar com as desafeições, porque eu vejo uma perspectiva ainda equivocada em algumas coisas no exercício teático da heteropesquisa, em que as pessoas tendem a dizer, não tem desafeição. O medo pode ser uma desafeição. O medo, se a gente for ver lá no mini conscienciograma das patologias humanas, ele está descrito como um grupo nosográfico distinto em relação à desafeição. O medo está como pusilanimidade, lá no mini conscienciograma das patologias humanas. Mas o medo, número 1, ele é escada, ele é uma tonalidade afetiva escada para um monte de outras tonalidades de afeto que são francamente desafetivas. A pessoa pode ter desprezo, aversão, um monte de tintura de raiva, aversão. Muitas vezes quando se fala fobia, medo ou aversão. A aversão é claramente uma desafeição. O medo, só um instantinho, o medo, ele é uma desafeição. Ele pode funcionar como uma desafeição. Então, a pessoa entender, e disso tem vários outros, a indignação, o senso moral em relação ao outro, a pessoa fica indignada. A indignação, ela é uma desafeição, ponto. Se a pessoa tem algum senso de heterorreprovação com o outro, é importante ela fazer a abdicação como amparador, do que ficar lá num senso de justiça. Então, tem um monte de coisa, eu queria só deixar uma coisa que ajuda muito é trabalhar com a desafeição. Melhora a autoimunidade, melhora a autoassim patológica, melhora as heteroassins interassistenciais. Você quer falar, Marconi? Você não... Pega aqui só para o pessoal poder ouvir. Desculpa. Só para terminar, aí o Marconi termina aqui, a gente... Tá? Tudo isso que você falou aí, assim, vê se a lógica é essa. Resume numa palavra, ameaça, né? Ameaça, isso. É isso aí. A essência de todas essas condições que você colocou aí. Isso, bem isso aí, Marconi. Obrigado. Desculpa, eu passei um pouquinho da hora, tá? Me empolguei aqui. Muito bom, agradecemos, Marco, mais uma vez aí pelo paper muito elucidativo. Acho que temos muito a aprender com essa profilaxia dessa parapatologia.